Meus irmãos, paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central, em Araguari, aqui no estado de Minas Gerais. Nós estamos continuando os comentários sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é o nosso tema de estudos na Escola Bíblica Dominical, aqui em nossa igreja local, desde o início do segundo trimestre deste ano de 2020. Então estamos nos dedicando a examinar os 24 capítulos da nossa declaração de fé. Nesta ocasião nós já estamos no capítulo de número 20, cujo título é sobre os dons do Espírito Santo. Este capítulo, alinhado ao capítulo anterior, de número 19, onde foi trabalhado o tema sobre o batismo no Espírito Santo. Se você quer saber o que a nossa declaração de fé diz, qual é a convicção pentecostal fundada na Bíblia sobre o batismo no Espírito Santo, a sua atualidade, a sua contemporaneidade, veja o nosso vídeo anterior, veja a nossa declaração de fé também que aborda o assunto. O tema de hoje, então, no capítulo de número 20, sobre os dons do Espírito Santo, nós vamos observar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, pois ali o autor traz um rol de dons, manifestações do Espírito Santo. Vamos lançar, então, um olhar sobre esse trecho da Palavra de Deus. Se você não conhece, porventura, a nossa declaração de fé, este é o documento que traz a interpretação autorizada das Escrituras sob a perspectiva pentecostal assembleiana brasileira. Como de costume, a nossa declaração de fé sempre introduz os seus capítulos com uma fórmula cremos, professamos e ensinamos. Acerca deste tema, então, sobre os dons do Espírito Santo, nós cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. Então, na primeira frase já da declaração de fé, o autor já deixa bem claro qual é o posicionamento desta denominação pentecostal, Assembleia de Deus, no Brasil, acerca da contemporaneidade dos dons espirituais. Cremos, então, fundados na Bíblia Sagrada, que os dons são para os dias de hoje também, assim como foram nos dias dos apóstolos. Negamos que haja qualquer previsão bíblica da cessação dos dons. Aquilo que é conhecido, então, como cessacionismo, que advoga que os dons do Espírito Santo, listados ali, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, ficaram restritos aos dias dos apóstolos. Esse pensamento, essa convicção cessacionista é contrária à convicção pentecostal. Mais ainda, nós cremos que é contrária às próprias Escrituras, uma vez que a Bíblia não afirma, não se posiciona nesse sentido de que há cessação das manifestações espirituais. Há manifestações, há necessidade, é contemporânea a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Tudo isso, claro, segundo a vontade daquele que opera tudo em nós, daquele que concede os dons, que é o próprio Deus. Vejamos então o nosso capítulo de número 20 e a sua divisão, a sua estrutura, que está aqui disposta em 5 itens, sobre os quais então nós vamos discorrer. Em primeiro lugar, no ponto de número 1, fala sobre as diversidades das manifestações ou dos dons do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Romanos, no capítulo de número 6, nós vemos ali a lista, uma lista que faz Paulo de dons concedidos pelo Espírito Santo. Quando nós vamos para Efésios, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11, nós vemos também ali uma lista que para alguns é melhor chamá-la de lista de dons ministeriais, uma vez que estão os dons ali ligados a homens, mulheres, que são concedidos à igreja na forma de dom.
Com certeza, essa separação, esse chamamento, essa concessão do dom também procede do Espírito Santo. E nós vemos uma terceira lista, que esta é que nós vamos examinar, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1 ao 11. Então, que fique bem claro que os dons concedidos pelo Espírito Santo não estão restritos à lista que está em 1 Coríntios capítulo 12, mas a declaração de fé abordou esse tópico exclusivamente. Noutra lição, já tratamos um pouco sobre Efésios, no capítulo de número 4, sobre os dons ministeriais, concessões também do Espírito Santo à igreja, quando Deus dá à igreja pastores, evangelistas, bispos, doutores, e há uma lista ali em Efésios 4, no versículo 11 em diante. Conforme a nossa declaração de fé diz, ela coloca a questão da seguinte forma: são 3 as classes de manifestações dos dons espirituais. Em primeiro lugar, a diversidade de dons, em segundo lugar, a diversidade de ministérios, e em terceiro lugar, a diversidade de operações. Essa classificação está baseada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, depois versículo 5 e depois o versículo de número 6. No segundo lugar, a nossa declaração de fé nos fala sobre a distribuição dos dons. Os dons espirituais são poderes sobrenaturais do Espírito para que a igreja atue como um todo no mundo. São concessões da graça do Espírito Santo, conforme a medida da fé de cada um. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, nos informa que os dons, as manifestações são concedidas pelo Espírito Santo. Então, neste ponto de número 2, sobre a distribuição dos dons, nós reafirmamos que somente o Espírito Santo é aquele que pode distribuir dons espirituais aos santos. Só o Espírito Santo. Reiteramos que em nenhum lugar das Escrituras há informação de que esses dons cessaram e de que o Espírito Santo parou de operar na igreja sobrenaturalmente quando da morte do último apóstolo. Quem distribui os dons? O Espírito Santo. Essa carta paulina, 1 Coríntios capítulo de número, aquilo que nós conhecemos agora como capítulo de número 12, nos mostra cabalmente que o Espírito Santo, quem distribui os dons, com a finalidade de edificação da igreja. E se havia na igreja de Corinto problemas, e não eram poucos, e a igreja carecia da atuação sobrenatural de Deus para a edificação dos santos, obviamente que nós estamos na mesma condição de dependência e de necessidade de manifestação dos dons espirituais. Por isso, mais uma vez, nós reiteramos a crença pentecostal, a convicção pentecostal, bíblica e também experimental, de que os dons são para os dias de hoje. A finalidade da concessão de dons e manifestações do Espírito é para o perfeito funcionamento da igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Conforme Efésios capítulo de número 4, versículo de número 12, Deus dá homens que são dons à igreja. Com qual propósito? Diz o texto lá na Epístola aos Efésios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que nós atinjamos a estatura, diz o texto, de varão perfeito. Ou seja, até a nossa glorificação nós somos carentes e necessitados da concessão sobrenatural de dons, manifestações do Espírito Santo à sua igreja. Mas nós devemos também observar o seguinte, que nenhum dom espiritual é concedido ao crente para sua promoção pessoal, ou para que ele exerça domínio sobre outra pessoa. O propósito dos dons é glorificar a Deus, conceder ao crente maior capacitação para que ele faça a obra de Deus. Lembrando que Jesus deixou uma lição de humildade aos seus servos, em que mais de uma ocasião ele falou que o maior é o que serve, e que ele veio para servir, e nós também deveríamos imitar o seu exemplo, o seu comportamento.
O item de número 3 da nossa declaração de fé nos informa o seguinte: a palavra de sabedoria e a palavra da ciência. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, Paulo, o apóstolo, faz ali uma relação de 9 dons. Ele faz uma relação à igreja e trata desses pontos na igreja de Corinto. O que ele fala ali? Ele fala sobre a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, dons da fé, dons de curar, operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Há um estudo ótimo, por sinal, sobre os dons espirituais, lá na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. Você então que é crente, que é assembleiano, você da Assembleia de Deus ou de outra denominação pentecostal, você que crê na atualidade dos dons espirituais e tem buscado estar à parte de Deus, é imprescindível que você tenha essa ótima ferramenta em mãos, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, cuja perspectiva ao longo de toda a Bíblia, no que diz respeito aos dons, é de que eles são para os nossos dias e que nós devemos buscá-los. Quanto então aos dois primeiros tratados da nossa declaração de fé no item de número 3, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. O que seria então a palavra de sabedoria nos termos da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal? Uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico. Nesse ponto, então, nós cremos que Deus concede ao crente uma sabedoria extraordinária para a resolução, então, de problemas, de conflitos. Sabedoria essa que não é produto da construção humana, por meio dos estudos, por meio do esforço intelectual. Aí, então, nós temos também a palavra do conhecimento, que é também uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento acerca de pessoas e circunstâncias. Nós temos um exemplo disso lá em Atos, no capítulo de número 5, quando Deus deu conhecimento, deu ciência ao apóstolo Pedro da trama mentirosa que era ali então elaborada por Ananias e Safira. Se não fosse então a revelação da parte do Senhor sobre essa questão, ficaria oculta na igreja primitiva. No item de número 4, nós temos o tratamento da fé e dos dons de curar. Nós temos aqui então aquilo que Paulo chama de dom da fé. E nós diferenciamos o dom da fé daquela fé que todos têm. Então, todos nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, exercitamos a nossa fé depois que ouvimos a mensagem e o convite da parte de Deus. Exercitamos a nossa fé, fomos então posteriormente regenerados, e a ordem de fato é essa, não acontece primeiro a regeneração para que depois o indivíduo creia. Primeiro nós cremos e depois nós somos então regenerados. Tudo, obviamente, com o auxílio do Espírito Santo, sem o qual nada podemos fazer. Então, o dom da fé seria algo diferente. Seria uma fé extraordinária, como aquela que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: levanta-te daqui e lança-te ao mar, e será cumprido. Ao longo da história da igreja, e mesmo na Bíblia Sagrada, nós vemos homens manifestando uma fé sobrenatural, em circunstâncias e ocasiões específicas. Moisés, quando ouviu da parte de Deus aquela ordem para que ele atravessasse o mar, ele não hesitou. E com a sua fé, então, ele, depois acompanhado de todo Israel, passou o Mar Vermelho. Lá no primeiro livro, ou lá no primeiro capítulo do livro de Josué, nós vemos Deus advertindo Josué e chamando aquele homem para o trabalho. Quando Deus disse então a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, Josué, levanta-te, você vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Depois, por mais de uma vez, Deus ter exortado Josué, dizendo a ele: ser forte, ser corajoso, tenha coragem, tenha disposição. Depois da animação da parte de Deus a Josué, nós vemos um Josué no capítulo de número 1 disposto
que levanta cheio de fé, uma fé dada por Deus, uma fé magnífica. E Josué diz a todo o arraial dos israelitas que eles deveriam se aprontar, que eles deveriam se santificar, que Deus faria maravilhas no meio deles e que eles passariam o Jordão. Olha, uma fé que faz essa afirmação tão convicta de que o povo vai atravessar um rio que naquela ocasião, segundo o texto, estava caudaloso, eram abundantes as águas, é realmente uma fé extraordinária da parte de Deus. Também nós temos, no item de número 4, uma expressão, segundo Paulo, que são dons de curas, outro dom. São dons concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. A palavra dom está no plural, indica a cura de diferentes enfermidades por Deus. Olha, no Novo Testamento nós temos vários exemplos de curas milagrosas, coisas sobrenaturais da parte de Deus. Seriam também os dons de curar para os nossos dias? Há testemunhos recorrentes que nós ouvimos de curas operadas pelo nosso Deus. No veículo oficial das Assembleias de Deus no Brasil, o Jornal Mensageiro da Paz, nós vemos ali uma seção em que mensalmente é tratado um testemunho de cura, porque nós cremos, essa é uma convicção, e o pentecostalismo está firmado sobre a Bíblia Sagrada e tem esses 4 pontos tão fortes, que Jesus salva, cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então Jesus salva, o primeiro ponto, e em segundo lugar, então, nesses 4 pontos, Jesus cura. Temos plena convicção que a cura é operada, pode ser operada por Deus nos dias de hoje. E Deus pode muito bem fazê-lo por intermédio de um homem, assim como é relatado no livro dos Atos dos Apóstolos. Agora, é obviamente que Deus não cura todas as pessoas, até porque todos nós, se não tivermos oportunidade de estarmos vivos por ocasião da segunda vida de Jesus, todos nós morreremos. E isso se dá, em regra, é a única forma, por algum tipo de enfermidade, alguma coisa no corpo para de funcionar, talvez instantaneamente, repentinamente, ou já em razão, decorrência de alguma doença, algum problema que vem se arrastando durante um tempo. Mas Deus continua operando curas maravilhosas e confirmando o seu poder e atestando a eficácia da sua graça sobre os crentes. Número 5, é o nosso último item da declaração de fé. Ele trata aqui de 5 outros dons relatados pelo apóstolo Paulo. Operação de maravilhas. Trata-se de atos sobrenaturais de Deus que intervêm nas leis da natureza. Inclui atos divinos que se manifestam, expõem o reino de Deus contra Satanás. Então nós vemos aqui nesse ponto, a operação de maravilhas, exemplos na palavra de Deus de coisas extraordinárias, que não eram curas, não eram também palavras de conhecimento ou de sabedoria. Um exemplo que nós podemos extrair da Bíblia é o primeiro milagre de Jesus, quando ele operou lá nas bodas de Caná. Jesus então operou aquele grande milagre, onde foi transformada água e vinho. Paulo também, em certa ocasião, quando o homem resistia ao Evangelho, embaraçava a pregação do Evangelho, Paulo orou e de forma sobrenatural, aquele homem, aquele opositor, veio a ficar cego. Então nós vemos manifestações e operações de maravilhas na palavra de Deus. Vemos também o dom da profecia. E a profecia enquanto dom não é a manifestação da exposição da palavra de Deus, um dom ministerial, não é essa exposição uma exposição preparada da palavra de Deus, em que a profecia, no sentido de ser agora as escrituras, são expostas cheia então de sabedoria e cheia de entendimento por parte de algum homem, algum servo de Deus. O dom de profecia trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou uma revelação diretamente de Deus por meio do Espírito Santo, assim como foi, por exemplo, com Ágabo, aquele profeta lá no livro de Atos, que profetizou
sobre a prisão de Paulo, o que ocorreria. O próprio Paulo também, por meio dele, Deus manifestava, então, ou revelava-lhe mensagens sobre o que viria a acontecer ainda em determinadas ocasiões. Paulo poderia muito bem dizer, por exemplo, por ocasião da sua viagem para Roma e o naufrágio, se ele quisesse, ele poderia dizer: assim diz o Senhor, sobre então aquilo que ocorreria naquela viagem. Então Paulo recebeu da mensagem da parte de Deus também uma revelação, e isso poderia ter sido exposto, porque era a palavra do Senhor aos seus companheiros dessa forma. E de fato Paulo falou: a igreja não deve ter como infalível toda profecia deste tipo, porque muitos falsos profetas estarão no meio da igreja. 1 João 4:1. Daí toda profecia deve ser julgada quanto à autenticidade do seu conteúdo. Ela deverá enquadrar-se na palavra de Deus, contribuir para a santidade e a vida dos ouvintes, ser transmitida por alguém que de fato vive submisso e obediente a Cristo. Apesar então de os crentes pentecostais crermos na atualidade dos dons, inclusive do dom de profecia, esse dom não é utilizado para dar novos rumos à igreja, para acrescentar um ponto doutrinário às Escrituras, e nenhuma palavra dita por nenhum profeta, por mais piedoso que esse homem seja, pode ser considerada como em pé de igualdade com as Escrituras. Mas, ao contrário, essa profecia dada por quem quer que seja no exercício do dom, essa profecia deve obedecer aos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Deve-se então julgar qualquer e toda profecia. Não se enquadrando na palavra de Deus, deve ser rejeitada. E aquele que proferiu a profecia, obviamente, deve ser confrontado com o seu comportamento. Se não procede de Deus, obviamente, deverá ser repreendido. Repreendido o inimigo e aquele que tenta perturbar a obra de Deus. Se há manifestação ali de infantilidade, imaturidade da parte de algum crente, cabe então ao pastor, ao responsável por esse crente, adverti-lo e instruí-lo acerca de como deve comportar-se na presença de Deus. Agora, se a profecia guarda correspondência com a palavra de Deus, se está dentro dos padrões da palavra de Deus, se julgada então ela procede do Senhor, nós devemos nos alegrar e receber aquilo que procede de Deus. Temos também aí do dom de discernimento de espíritos, que é a capacitação sobrenatural dada a Deus, por Deus, aos santos, para que eles tenham então a completa condição de julgar corretamente se uma mensagem procede do Senhor e se alguém que fala em nome do Senhor de fato procede dele. Foi nesse sentido que Paulo, ele advertiu e repreendeu, expulsou o demônio daquela menina lá em Filipos, que vinha atrás de Paulo dizendo que ele era um santo homem de Deus. De fato, ele era sim um homem de Deus, o seu ministério procedia de Deus. Mas aquele que falava na boca da mulher não procedia de Deus. Se não fosse o discernimento dado por Deus a Paulo, ele não saberia então daquela circunstância. Mais dois dons, então, ligados à fala, é o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. As línguas, como tratado na lição de número 19, capítulo de número 19, as línguas, então, são sinal, uma evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. É a nossa convicção pentecostal fundada na Bíblia. Mas Paulo trata, não agora do batismo no Espírito Santo, da perspectiva de Lucas, mas ele fala então, nesse texto, sobre o dom de variedades de línguas. Alguém que recebe de Deus a graça de poder orar, de falar, numa língua que o falante não conhece. Ele é edificado, segundo o próprio Paulo, é edificado com esse dom. O próprio Paulo disse que falava mais língua do que os seus irmãos. Esse dom serve sim para que o indivíduo ore na sua vida devocional particular com Deus, ele seja edificado. Conforme Paulo nos ensina, no exercício desse dom da igreja, para que toda a igreja seja edificada, o correto é que haja o intérprete.
Assim toda a igreja vai ser abençoada. Aquele que tem o dom de variedade de línguas, então, deve orar para que Deus lhe conceda outro dom, o de interpretação, ou seja, da capacidade sobrenatural de transmitir na língua conhecida aquela mensagem que é dita sobrenaturalmente, ou noutra língua. Há, por vezes, talvez a necessidade de disciplina em alguma igreja, em alguma congregação, onde os dons espirituais estão sendo administrados de forma equivocada. Foi nesse sentido também que Paulo escreveu a carta, mas isso não dá o direito a ninguém, nem a liberdade, de proibir o exercício dos dons. Paulo disse que tudo deveria ser feito com decência e ordem, mas disse também que não deveria ser proibido o falar em línguas. A igreja precisa dos dons espirituais, são manifestações graciosas de Deus para a edificação da igreja. Não pode a profecia, a interpretação, a diversidade de línguas, a variedade de línguas, acrescentar nada à Bíblia Sagrada. A Bíblia é a regra para julgar toda manifestação espiritual. Mas também, por outro lado, se a igreja recebeu de Deus essa graça, esse favor, por que não buscá-lo? Por que deixar de fora da nossa vida cristã aquilo que Deus nos concedeu? Então, com decência, com ordem, com uma vida de piedade e com o único objetivo de buscar o aperfeiçoamento na nossa vida cristã e a edificação da igreja, busquemos da parte de Deus os melhores dons. Aliás, o próprio apóstolo Paulo nos disse isso: buscai com zelo os melhores dons. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, que você esteja cheio do Espírito Santo e receba da parte de Deus os dons espirituais. Busque isso, peça a Deus, insista. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos: contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer, ou seja, sem diminuir a intensidade. Ore, insista, busque, sem diminuir a intensidade, dons espirituais, manifestações sobrenaturais da parte de Deus, para que você tenha uma vida cheia da presença de Deus, seja um útil instrumento, cada dia mais e mais aperfeiçoado na obra do Senhor. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.